Olá, aqui o Marco Antônio de volta para a próxima aula para que você entenda agora as características de um CLP. Nós vamos falar do seguinte, na aula 2 agora, quais são as características que a GM pediu que aquele grupo de rapazes simpáticos fizessem. Eu quero um equipamento que tenha as seguintes características. Primeira delas, capacidade de trabalho em áreas industriais. Gente, para trabalhar em área industrial, você sabe que não é fácil. Muitas vezes você tem muito problema de ruído, esse tipo de coisa. É uma coisa muito difícil de acontecer. Aí, para você ter uma ideia, quando a gente fala em áreas industriais, é a área que você tenha problema com vibração, problema com sujeira, problema com interferência eletromagnética, problema com salinidade, ou seja, esses equipamentos têm que aguentar muito, porque dependendo aonde você vai aplicar, você pode ter problemas depois, ok? Então, dentro dessas características que eu estou falando, uma das coisas que eles pediram é o seguinte, olha, nós queremos uma máquina dessa que tenha facilidade de programação e reprogramação. Para isso, o que eles trouxeram? Começaram com um monte de equipamentos, vocês podem ver aí, cada trapizunga, cada coisa esquisita. Se você prestar bem atenção, tem coisas aqui que você nunca viu. Então, você tem aqui equipamentos como esses handhelds, que a gente chama, para você fazer programação no local, ou então essas maletas dedicadas aqui, ó. Essas maletas aqui custavam muito caro. Olha essa, por exemplo, que beleza, custava 5 mil euros. Que bagatela, né? Com 5 mil euros, quantos notebooks a gente não compra hoje? Não é verdade? Então, o que acontece? Uma outra característica que eles pediram, que fosse fácil a linguagem de programação. Muitas vezes, o que acontecia? Esse tipo de equipamento teve que ser usado por eletricistas. O eletricista conhecia o quê? Comandos elétricos. Então, o que eles fizeram? Criaram uma linguagem que fosse próxima do comando elétrico, né? Como vocês podem perceber aqui, esse é um dos programas que podem ser utilizados com um controlador programável. Esse que vocês estão vendo na tela é para um Micrologix, por exemplo, que a gente vai conhecer depois. Mas, se você prestar bem atenção, ele é um negócio muito bem trabalhado, aquela história toda, mas antigamente não era bem assim, não. Você repara que, inclusive, você tinha, como nesse controlador aqui, tela de fósforo verde, era um negócio muito grotesco, né? Mas agora, com a facilidade do Fórum Windows, com a tela de alta definição, olha quanta coisa dá para você colocar numa mesma tela, tá certo? Aí, entre as características também que ele pediram, né? Fala, olha, eu quero algum equipamento que seja rápido para arrumar, que tenha uma manutenção fácil. Então, facilidade na manutenção. Você tinha que ter CLPs que você pudesse trocar rapidamente algum módulo que desse defeito, não é? Para que a produção não parasse. Esse é um grande problema da indústria hoje. Arruma rápido porque a produção não pode parar. E aí, então, colocaram equipamentos modulares, onde você tem placas que você pode tirar e substituir. Algumas dessas placas, inclusive, elas podem fazer o que a gente chama de troca a quente. Ou seja, você não precisa desligar o CLP para trocar. Você pode ir trabalhando mesmo, tirar o cartão, colocar outro e fazer a ligação. Isso, muita gente fala, poxa, que perigo, mas não é. Se você está numa siderurgia onde você não pode parar o processo, ou alguma coisa que faça batelada, muitas vezes é necessário que isso aconteça, tá ok? Uma outra característica que eles pediram, espaço de ocupação reduzido. Dá uma olhada nesse painel que eu estou mostrando. Que gambiarra que é isso? Como é que pode isso? Agora, repara o mesmo painel se eu estivesse usando um CLP. Olha como ele seria muito mais enxuto. Então, isso daqui, espaço de ocupação reduzido, quer dizer, um aparelhinho pequeno desse daqui, ele vai conseguir substituir muitos relés que a gente usava antes em comandos elétricos, tá? Outra coisa, que ele tivesse capacidade de interligação ao sistema de aquisição de dados. Você repara que hoje você compra um carro, e muitas vezes, esse carro nem foi fabricado ainda. Até via internet, as características que você pediu, vai para a montadora e a própria montadora já preseta as máquinas dela para fabricar o seu carro. Olha,
mais interligação que isso, impossível, né? Mas hoje em dia a gente tem interligação com qualquer tipo de computador e muitas vezes isso daí pode ser usado até para você medir se a produção está indo bem, se a máquina está funcionando, se ela parou, por que que parou, e isso ligado aonde? Nos computadores da administração. Então, isso daí é uma outra coisa boa. Agora, uma outra coisa que foi importante, preço competitivo. Por isso que você está aqui aprendendo CLP. Sabe por quê? Isso ficou tão barato que todo mundo utiliza. E se você não conhece isso hoje, como é que você vai conseguir entrar no mercado? Então, ele se tornou tão barato que hoje já vale a pena qualquer dispositivo, por menor que seja, utilizar o CLP, tá? Agora, isso fica então esse módulo, essa aula com vocês, e na próxima aula nós vamos falar sobre o aspecto físico dessa turma toda, ok? Até lá!